Hatorá shel kasherut, Hatorá shel hakasherut, a lei da alimentação. Shalom, shalom, shalom aleichem, né? Shalom a todos. Vamos utilizar aqui 193 referências e concordâncias escriturais, ok? Portanto, quase 200, né? Ou mais de 200 referências, se a gente for utilizar ao todo, né? Mas só usaremos aqui precisamente 193 referências e concordâncias escriturais. Portanto, 193 provas escriturais. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, né? Bendito seja, amém, vê amém. Então, olha lá, vamos lá, para Kasherut, né? Kasherut, as regras alimentares, né? Estamos agora vivendo, Rabino, a nova aliança, né? Conhecido como Novo Testamento. E a gente não tem que observar e guardar a Sagrada Torá? Claro que temos, né? Então vamos aqui para animais e alimentos impuros para consumo, certo? A relação de animais e alimentos impuros para consumo. Vamos começar com o velho porco, né? Porque nós, Yahudim, Notzerim, judeus nazarenos, né? Nós somos amigos dos porquinhos. Queremos vê-los vivos. Baruch Hashem, somos maiores amigos dos porcos, né? Então, vamos lá. Porco são alimentos impuros para consumo, que não são kosher, tá certo? Não são puros. Porco, jumento, lebre, coelho, águia, urubu, camelo, gralha, cisne, cuco, camelo, né? Já falei, cegonha, coruja, abutre, falcão, gaivota, gavião, ibis, corvo, avestruz, mocho, pelicano, garça, morcego, polvo, lesma, toupeira, doninha, etc., né? Todo réptil e inseto que voa e anda sobre 4 pés, né? Tanajura, rã, sapo, ratos, preá, porquinho da Índia, tartaruga, jacaré, lagartixa, largatos, etc., né? Observando que o inseto gafanhoto, né, que tem as patas maiores, as suas patas traseiras maiores, é kosher, né? Tanto é que Yahuhanan Hamatbil, né, João Batista ou João o Imersor, ele comia, tá certo? João Batista, não é? Yahuhanan Hamatbil, né? João Batista ou João o Imersor, tá certo? Ele comia gafanhotos com mel, né? Já vi alguns falando que gafanhoto era um peixe. Não, era gafanhoto mesmo. Inclusive, é um costume semítico, né? É um costume semítico, tá certo? Não só em Israel, né? Mas os nossos ahim, né? Os nossos irmãos, tá certo? Árabes, né? Também tem tal costume, pois trata-se de um costume semítico, né? É um costume israelense, tá certo? Um costume árabe, é um costume oriental, não é? Comer gafanhoto com mel, não é? Aí eles têm uma técnica lá que eles assam, etc, etc. Bom, vamos continuar, né? Com os alimentos impuros, né? Para o consumo. Mariscos,
camarões, caranguejos, aratu, né? Vamos começar aqui, aliás, com os peixes, né? Peixes que não têm escamas, né? Nem barbatanas. Tubarão, pintado, cação, baleia, golfinho, raia, peixe-gato, enguia, etc. Mariscos, agora sim. Já vimos os insetos, os peixes, né? Os animais, né? Aqui da terra mesmo, os insetos, né? E répteis, os peixes e agora os mariscos. Camarões, caranguejos, siris, aratu, sururu, ostra, mussum, lagosta, moluscos, lula, polvo, mexilhões, etc. Alimentos derivados ou preparados com carne destes animais: feijoada, calabresa, presunto, bacon, linguiça toscana, salsicha, patês, acarajé, qualquer alimento que contém carne suína, etc., não é? Ou carne de porco, calabresa, etc. Fígado, né, por conter grande quantidade de sangue. Alimentos feitos com sangue, galinha cabidela, galinha à cabidela, né? Galinha ao molho, pardo, sarapatel, buchada, caldeirada, etc. Nossa alimentação deve ser kosher, segundo os mandamentos de Elohim. Repetindo, nossa alimentação deve ser kosher, segundo os mandamentos de Elohim, né? Segundo ha-mitzvot Elohim, segundo ha-mitzvot Elohim, segundo os mandamentos de Elohim. Atenção, dos animais impuros não se come os ovos, nem o leite, nem tampouco deve-se tocar no animal morto. Devemos sempre ler os rótulos das embalagens de alimentos. Muitos são mistos e possuem carne suína, né, e de outros animais impuros no seu preparo. Exemplo, hambúrguer, salsicha, almôndegas, salgadinhos, pães, etc. Precisamos observar os medicamentos e complementos alimentares, pois muitos são compostos por frutos do mar, né? E sabemos que não podemos e nem devemos comer frutos do mar. Complementando também, né? Cochonilha é um tipo de sumo, não é? É o sangue, o pus de um inseto, não é? Chamado cochonilha. Então, é aquele carmim corante natural, carmim de cochonilha, não é? Então, a gente tem que ler antes, não é? Como suco de morango artificial, né? Que o morango natural pode, né? Suco de morango artificial, tá certo? Raspa-raspa, não é? Tá certo? Produtos de morango, Danone, não é? Yakult, não é? Aqueles sacos, não é? Sacos Batigute, não é? Batigute de morango, raspa-raspa, né? De morango, que eu também tanto gostava, né? Mas enfim, não é? Temos que ler, não é só na cor vermelha não, tá bom, pessoal? Às vezes até no sabor uva, né? Ou rosa, rosa claro, né? Então são todos alimentos não kosher, né? Salsichas de frango, né? Que tem o corante carmim de cochonilha, né? Salsichão. Então a gente tem que ler antes, tá certo? Antes, tá certo? Então, repito, né, é proibido também o corante natural carmim de cochonilha. Né? Alimentação kosher. Né? Agora vamos para a alimentação kosher. Carnes e peixes. Né?
permitidos para consumo. Peixes, salmão, atum, sardinha, merluza, prego, tilápia, carpa, arrenque, pescada, truta, robalo, bacalhau, linguado, namorado, corvina, dourado, carnes, boi, vaca, cabra, ovelha, cervos ou cervos, né? Alces, búfalos, galinha, pato doméstico e peru. Tá bom? Repetindo, não é? Carnes e peixes permitidos para o consumo, não é? Peixes, ora, observando que os peixes, né, eles têm que ter, tá certo? Escamas, né? Eles têm que ter escamas, né? Não podem ser peixes, tá certo? É de couro, né? Que Elohim sabe o que faz, porque o peixe de couro, ele é rico em ácido úrico, o que é ruim para o ser humano, para o organismo. Então Elohim sabe o que faz, sabe o que quer, sabe o que diz. E nós que não sabemos o que fazemos ou o que falamos, ou muitas vezes até o que comemos, né? Então, repetindo, peixes, salmão, atum, sardinha, merluza, prego, tilápia, carpa, arenque, pescada, truta, robalo, bacalhau, linguado, namorado, corvina e dourado, né? Tá certo? E as carnes de boi, vaca, cabra, ovelha, cervos, alces, búfalos, galinha, pato doméstico e peru. Tá certo? Não devemos participar nem comemorar, tá certo? De aniversários. Nas festas de aniversário, costuma-se colocar velas no bolo. Essa prática tem origem no paganismo, pois os gregos costumavam acender velas no bolo oferecido à deusa Ártemis. Ainda canta-se, né, o parabéns a você. Acrescenta-se o ratimbum, feitiçaria, Páscoa pagã. Não devemos participar também. Páscoa pagã, ovo de Páscoa, que é a columba pascual, ou a colomba pascal, né? Festas juninas. Não usem os fogos de artifício, abstenham-se do consumo de pamonha, canjica e demais alimentos na época da festa do deus Juno. Deus Juno, o deus do fogo. Natal, ceia com pernil e o pão tradicional do Natal, o panetone, o bolo da deusa Semiramis. O panetone é o bolo da deusa Semiramis. Ano Novo, do calendário gregoriano, pagão, né? Tais coisas não devemos participar. Você já ouviu a expressão manjar dos deuses? Então preste muita atenção quando for consumir certos alimentos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vê amém. Vamos agora para as referências, não é? Escriturais, tá certo? As referências. Sefer Vaikra, né? Em plena Malka Torá, não é? Em plena Rainha Torá. Sefer Vaikra, livro de Levíticos 11, do 1 ao 47. E Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 14, do 1 ao 21.
tá certo? Aí vamos ter também o livro de Atos dos Rabinos, né? O Sefer Maaseh Shilhim, né? O livro de Atos dos Rabinos, capítulo 10, do 1 ao 48, Sefer Maaseh Shilhim, livro de Atos dos Rabinos, 11, do 1 ao 30, não é? O livro de Ezequiel, 4, 14, o livro de Colossenses, né? 2, do 1 ao 23, e o livro de Romanos, né? 14, do 1 ao 23. Baruch Hashem dá um total de 193 referências e concordâncias escriturais, né? 193 provas escriturais, quase 200, não é? Se a gente for colocar mesmo, dá mais de 200 provas escriturais, né? Mais de 200 referências e concordâncias escriturais. Então, por favor, né? E o que estamos falando estamos falando à luz de Torá, né? Hatorá Shel Kasherut, né? A lei da alimentação. Hatorá Shel Hakasherut, a lei da alimentação. Hatorá Shel Kasherut, a lei da alimentação. Baruch Hashem, Baruch Rabá, estou gravando este vídeo, né, a pedidos, né? Porque me pediram para gravar, né? Não me lembro aqui da pessoa, né? Sobre este estudo, não é? Sobre este estudo, tá certo? Vamos ler aqui um pouco, não é? Do Sefer Vaikra, né? Livro de Levítico, 11, do 1 em diante, ou seja, 11 do 1 ao 47. Hatorá Shel Kasherut, Hatorá Shel Hakasherut ou Hatorá Shel Kasherut, a lei da alimentação. Falou Yahweh a Moshe e a Aharon, dizendo-lhes, dizei aos Benei Israel, filhos de Israel, estes são os animais que podereis comer, dentre todos os animais que há sobre a terra, sobre a Eretz, sobre Haeretz, né? Behaeretz, dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, o que rumina, esses podereis comer, né? 3, 4, verso ou versículo 4. Os seguintes, contudo, não comereis, dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida. O camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. 5. O querogrilo, né? Ou querógrilo, né? Porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Eu quero dar uma vírgula aqui no porco, porque já foram parar pessoas no hospital, não é? Devido a substâncias contidas, inclusive na gordura do porco, não é?
que foi parar no cérebro da pessoa, bactérias, né, oriundas, né, que só os senhores e senhoras, observando o estado do cérebro destas pessoas. Né? Então, o porco não é puro, como dizem muitos médicos. Não. Pessoas já foram intoxicadas e morreram, inclusive, não é? Por causa de bactérias encontradas, não é? No cérebro, tá certo? Das pessoas que foram parar nos hospitais, na UTI, unidade de terapia intensiva, tá certo? E morreram, simplesmente faleceram. Então, Elohim sabe o que é bom para nós. 8, complementando, olha só. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos. 9, estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas, todos os que têm barbatanas e escamas. Olha só, os peixes que têm barbatanas e escamas nas águas dos mares e nos rios, estes podereis comer. Mas todo o que não tem barbatanas ou escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. 11. Tê-los-eis em abominação, da sua carne não comereis e abominareis os seus cadáveres. 12. Tudo o que não tem barbatanas nem escamas nas águas será para vós abominável. Dentre as aves, e estas abominareis. Não se comerão, serão abomináveis a águia, o quebrantoso e o chofrango. 14. O açor, o falcão, segundo a sua espécie. 15. Todo corvo, segundo a sua espécie. 16. O avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. 17. O bufo, o corvo marinho, a coruja. 18. O porfirião, o pelicano e a abutre. 19. A cegonha, a garça, segundo a sua espécie. A polpa e o morcego. 20. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, 21. Estes há que podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a Eretz, né? Ou seja, que tenha as pernas maiores, né? Do que os pés, as pernas traseiras, né? Para saltar com elas sobre a terra, né? 22. Isto é, deles podereis comer. Os seguintes, né? O gafanhoto, segundo a sua espécie, né? O Está aqui literalmente mesmo, ó, o gafanhoto segundo a sua espécie, né? Que muitos não sabem, né? Está aqui em plena Rainha Torá. O solham segundo a sua espécie, o argol, né? O hargol segundo a sua espécie e o rabaz, né? Segundo a sua espécie. 23, que é o abage, né? Segundo a sua espécie. 23. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés serão para vós uma abominação. 24. Também por eles vos tornareis imundos, qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. 25. E quem levar qualquer parte dos seus cadáveres levará as suas vestes, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde, ou seja, fará mikvê. Isto é um outro assunto, não é? É um outro assunto. 26. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não se divide em duas, e que não rumina, será para vós imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. 27. Todos os plantigrados, né? Dentre os quadrúpedes, estes vos serão imundos. Qualquer que tocar
nos seus cadáveres será imundo até a tarde, né? Ou seja, até o pôr do sol. 28. E o que lavar e o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. 29. Estes serão, estes também vos serão por imundo entre os animais que se arrastam sobre a terra, né? A doninha, o rato, o crocodilo da terra, segundo a sua espécie, né? 30. O mussaranho, o crocodilo da água, a largatixa, o largato e a toupeira. 31. Estes vos serão imundos entre todos os animais rasteiros. Qualquer que os tocar depois de mortos será imundo até o pôr do sol, ou seja, até a tarde. 32. E tudo aquilo, o que cair o cadáver de qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira, vestidura ou pele ou saco, ou qualquer instrumento que se faz alguma obra. Será metido na água e será imundo até a tarde, então será limpo, ou seja, até o pôr do sol, aí ficará limpo, né? Depois do mikvê, que é um outro assunto, como já falei. Só dando uma pausa aqui, ó, a gente vai num determinado local, né, num restaurante, numa lanchonete ou numa casa, né? Então, se ali está vários alimentos, está lá o porco, né, na mesa, né, já contaminou todos os demais alimentos, tá certo? Contaminou espiritualmente todos, todos os demais alimentos, tá certo? Então, o que ocorre? Claro que nós não devemos dar uma rabisaca, sair, né, com cara feia, não, mas eu estou de regime ou a minha fé espiritual, né, não permite, tá certo? Que eu coma, né, de tal alimento, tá bom? É muito difícil, né? Porque nós vivemos em sociedade, nós não somos uma ilha, né? Bom, continuando. 33. E quanto a todo vaso de barro dentro do qual cair algum deles, tudo que houver nele será impuro, e o vaso quebrareis. Olha só como é radical, tá certo? A Torá. Então temos que ter cuidado, né? Se a gente vai numa festa familiar, né? Da família, então, se a pessoa nos chamou, por favor, então já deve estar sabendo que certas coisas a gente não come, não é? Cochonilha, alimentos à base de cochonilha, carne de porco, frutos do mar, calabresa, não é? E por aí vai, não é? 34. Todo alimento depositado nele que se pode comer sobre o qual vier água será imundo, e toda bebida que se pode beber sendo depositada em qualquer destes vasos será imunda. Olha só. Aí não, eu não vou comer, mas vou beber. Beber uma água, né? Ou beber um suco, beber um vinho, enfim, qualquer coisa, mas está tudo contaminado. 35 é o que reza a Rainha Torá. 35. E tudo aquilo que cair, né? Repetindo, 34. Todo alimento depositado, né? Vou repetir o 33. E quanto a todo vaso de barro, dentro do qual cair algum deles, ao cair algum alimento, um pedaço de carne de porco, né? Tudo que houver nele será imundo e o vaso quebrareis. 34. Todo alimento depositado nele que se pode comer, sobre o qual vier água, será imundo, e toda bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer destes vasos, será imunda. 35. E tudo aquilo que cair sobre uma parte dos cadáveres deles será imundo, seja forno, seja fogão, seja quebrado imundos, são, portanto, para vós serão imundos. 36 é o que está aqui em plena Rainha Torá, em plena Malca Torá, né? 36. Contudo, uma fonte ou cisterna que há depósito de água será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. 37. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente
que se houver de semear, esta, esta será limpa. Né? 38. Se contaminada, se bater em alguma semente, mas a semente vai continuar limpa, tá bom? Então, 38. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, então será para vós imunda. Se bateu a água, junto com o alimento impuro na semente, opa, aí se torna imundo, tá bom? Então, e se morrer, 39, e se morrer algum dos animais que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. 40. E quem comer do cadáver dele lavará as suas vestes e será imundo até a tarde, ou seja, até o pôr do sol. Igualmente, quem levar o cadáver dele lavará as suas vestes, mikvê, fará mikvê, né? E será imundo até a tarde. Olha, eu vou dar uma pausa aqui, não tem como. Nós e a Rudim, no Sirim, né? Fazemos a Tevilá de conversão, né? E também fazemos a mikvê. Podemos até fazer uma mikvê diária, tá certo? Ao contrário da mulher, né? A mikvê é uma imersão, tá bom? E a mulher, ela quando está menstruada, né, de nidar, né, hanidá, né, ou seja, de menstruação, né, então no 8º dia ela faz mikvê, né, e para nós homens não há assim uma pré-estipulação de datas, então podemos fazer mikvê diariamente, tá bom? Isto é um outro assunto, depois vamos gravar este assunto, tá bom? Relacionado ao batismo, né? E a mikvê, né? Que é a imersão diária, né? A tevilá é o batismo de conversão, né? E a mikvê diária, né? Tá bom? Então eu tive que falar aqui pelo menos rapidamente, né? Então, repetindo, 40, e quem comer do cadáver, né, dele lavará as suas vestes, será imundo até a tarde. Fará mikvê, né? Igualmente, quem levar o cadáver dele lavará as suas vestes, né? Será imundo até a tarde. 41, até o pôr do sol. Né? Então, quando você faz mikvê, você está imundo, mas quando chegar o próximo pôr do sol, você está limpo. Né? Esse mikvê, de fato, representa, sim, o sangue de Yahushua. Já representava, né? No passado também, tá certo? Então, também, 41, também todo animal rasteiro que se move sobre a terra será abominação, não se comerá, né? Sobre a erete, sobre a terra, né? Tipo cobra, né? 42, tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés e tudo que tem muitos pés, não é centopeia, enfim, todos os animais rasteiros que se movem sobre né, Bechaeretz, né, sobre a terra, né, desses não comereis, porquanto são abomináveis. 43. Não vos tomareis abomináveis, não vos tornareis abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem neles vos contaminareis, para que ou para não vos tornardes imundos por eles. 44. Porque eu sou Yahweh, vosso Elohim. Portanto, santificai-vos, né? Ani Yahweh, né? Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. 45. Porque eu, Yahweh, porque eu sou Yahweh. Ani Yahweh, eu sou Yahweh. Ou Yahweh, eu sou Yahweh. Frase sinônima.
que vos fiz subir Haeretz Mitzrayim, terra do Egito, para ser o vosso Elohim. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. 46. Esta é a Torá sobre os animais e as aves, e sobre toda criatura vivente que se move nas águas, e toda criatura que se arrasta sobre a terra, né? Bechaeretz, 47, para fazer separação entre o imundo e o limpo, né? Ou seja, o kasher, né? Que é o puro, o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Tá bom? Ah, Rabino, eu estou no Novo Testamento, estou na graça, né? Mas fica uma graça sem graça, né? Porque graça nem o nome é, por sinal, né? O nome correto é favor imerecido, né? O pessoal diz, ô graça, né? Ao ponto de dizer, ô gratidão, né? Ô rodu, né? É diferente, né? Então, no bom hebraico, né? Na antiga aliança, né? Na nova aliança, Loravia Hesed, né? É o favor não merecido, né? São três formas de nos expressarmos, né? E Elohim achou tiferet, formosura não é graça, ao ver os amados Ahim, irmãos do grupo e do canal, né? Por exemplo, tá certo? Não é graça. É graça é uma musa irmã do destino, não é, que se divide em três musas. Segundo a mitologia grega, não é? A graça é um Shedi, que se divide em três Shedim, né? Que é a irmã do destino. Né? A graça é a irmã do destino, é um demônio que se divide em três demônios. Né? Da mesma forma, né? Glória também. Glória é a deusa Nike, né? A deusa da glória e da fortuna. Né? Então, estou saindo do assunto, mas são coisas que a gente tem que falar. Hashemot Emetim, né? Os verdadeiros nomes, né? Tem que ouvirem acompanhados, né? Yahu, Yahushua, né? Por exemplo, não podem vir acompanhados, né? De palavras profanas, não é, como graça e glória, tá certo? Os verdadeiros nomes Yahu e Yahushua, né? Devem vir os verdadeiros Hashemot, né? Yahu e Yahushua devem vir, ou Hashemot Emetim, né? Devem vir acompanhados Hadevarim Kedoshim, das palavras sagradas, né? Tipo Kavod, né? Rodu, né? Ou diferentes, no bom português, né? Honra, gratidão e formosura ou beleza, não é? Vamos citar aqui um exemplo rápido, né? Ou dois exemplos rápidos, né? Ou alguns exemplos, né? A pessoa vai dizer, ô glória, não. Aí, mas devemos falar o quê, Rabino? Então, honra, né? Ou o kavod, né? E não glória, tá bom? Como já falei anterior, né? E no caso da graça, ou graça, né? Não, ou seja, ou gratidão, né? Então eu costumo fazer assim, o kavod, o rodu, o diferente, né? O kavod, o honra, o rodu, o gratidão, o diferente, o formosura, o beleza. Amém, amém. Quanta diferença, não é? Do sistema religioso, não é? Em geral. Agora vamos para outra referência, né? Em plena Rainha Torá. Em plena Rainha Torá, né? Certo, então vamos lá. Sefer Devarim, né? Livro de Deuteronômio, em plena Malca Torá, né? Em plena Rainha Torá, 14, do 1 ao 21.
Se não leiamos, não é? Se não leiamos. Hatorá shel kasherut, né? Hatorá shel kasherut, ou Hatorá shel kasherut, a lei da alimentação, né? Imundos e limpos animais. Sefer Devarim, livro Deuteronômio, 14, do 1 ao 21. Se não leiamos, portanto, em plena Rainha Torá, em plena Malca Torá, né? 1, verso ou versículo 1. Binei, né? Filhos sois. Deixa eu tomar uma aguinha. Filhos sois de Yahweh, vosso Elohim. Não vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. 2. Porque és povo santo a Yahweh, teu Elohim, e Yahweh te escolheu para seres o seu próprio povo acima de todos os povos que há sobre a face da terra, não é? Os Yahudim, Notzirim, judeus messiânicos ou judeus nazarenos, hebreus messiânicos, hebreus nazarenos, ou israelenses messiânicos, israelenses nazarenos. 3. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, o cabrito montês, a cabra montesa, o antílope, o oryx e a ovelha montesa. 5, não é? 6 agora. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, dividida em duas, e que rumina, esse podereis comer. 7. Porém, dos que ruminam ou têm a unha fendida, não podereis comer os seguintes: o camelo, a lebre, e o querógrilo, não é? Ou querogrilo, não é? A bem da verdade, querógrilo, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. 8. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto podereis comer de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas, podereis comer. Mas tudo, 10, né? Foi o 9, agora o 10. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, não comereis. Imundo vos será. 11. De todas as aves limpas podereis comer. 12. Mas estas são as que não comereis: a águia, o quebrantoso, o chofrango. 13. O açor, o falcão, o milhafre, segundo a sua espécie. 14. Todo corvo, segundo a sua espécie. 15. O avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. 16. O bufo, a coruja, o porfirão. 17. O pelicano, o abutre, o corvo marinho. 18. A cegonha, a garça, segundo a sua espécie. A polpa e o morcego, né? 19. Também todos os insetos alados que vos... também 19. Também todos os insetos alados vos serão impuros. Não se comerão. 20. De todas as aves limpas podereis comer. 21. Não comereis nenhum animal que tenha morrido por si. Ao peregrino que está dentro de tuas portas o darás a comer, ou o venderás ao guer, estrangeiro, porquanto és povo santo a Yahweh, não é? Kadosh Yahweh, Kadosh Yahweh, não é? Teu Elohim, santo a Yahweh, teu Elohim. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe, não é?
Baru Hashem, Baru Rabá. Depois vamos gravar um trabalho sobre o Maser, né? Também sobre o dízimo, né? O décimo, 10%. Vamos gravar também, pela misericórdia de Elohim, né? Um estudo do véu, tá certo? Então, devagarzinho, a gente agora está preocupado em desenvolver a sã doutrina, a doutrina Kedosh, a doutrina santa, né? A doutrina Kedosh, né? A doutrina santa. Baruch Hashem. Vamos falar aqui, olha, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Por quê? Porque Elohim observou que estavam, né, o nosso povo, lamentavelmente, né, estava, os Yahudim, né, os judeus, os israelenses, os hebreus, né, estavam matando, né, a, a, a cabrita, no caso, a mãe, não é? E também com o próprio leite da mãe, né, estava cozinhando, né, ou cozendo, né, os cabritinhos, né? Então Elohim, ele não gosta de maldades, né, de injustiça, né? Elohim é um Elohim da justiça, né? É, não é um Elohim de injustiças, e por isso esta lei aqui, ela foi exposta, não é? Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Baruch Hashem, quão bondoso e formidável é o nosso Elohim, quão bondoso e formidável é o nosso Elohim, quão bondoso e formidável é o nosso Elohai, quão bondoso e formidável é o nosso Elokai. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vê amém. Vamos agora para o livro de Atos dos Rabinos, Atos 10. Não vamos ler tudo, né? Porque é a questão do tempo também, tá certo? Mas vamos ler, vamos dar os destaques, não é? Porque assim vai ficar difícil, né? Assim vai ficar difícil, né? Pronto, então, Sefer Massim Shilchim, né? O livro de Atos dos Rabinos. Né? Quanta diferença, não é? Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, vamos lá. Atos dos Rabinos, capítulo 10. Capítulo 10, não é? Agora vamos aqui aos destaques, não é? Atos 10. A visão do Rabino Kefa, não é? A visão do Rav Kefa, ou a visão do Reb Kefa, né? Significado, ou significa a difusão do judaísmo nazareno para todas as nações. Hakohav Eretz, né? Do planeta Terra. Ha Centurion Cornelius, né? O centurião Cornélio, né? E aí vai. Aí vai. Vamos aqui ao destaque de Atos, né? No livro de Atos, né? Repito, na Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou
aliança restaurada, não é? Nos Ketuvim Notzirim, escritos messiânicos ou escritos nazarenos, não é? Então, Sefer Massim Shilhim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 10, do verso 10 ao 28, são os destaques, né? E tendo fome, quis comer, né? Kefa, né? Tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. 11. E via o Shamaim, céu aberto, e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas quatro pontas sobre Haeretz, sobre a terra. 12. No qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra, né? Eretz, e aves do Shamaim, céu. 13. E uma voz lhe disse: levanta-te, Kefa, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Kefa, ou Pedro, respondeu: de modo nenhum, Iarro. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Elohim purificou. 16. Sucedeu isto por 3 vezes e logo foi o objeto recolhido ao Shammai, né? Céu, né? 17. Enquanto Kefa e Pedro refletiam perplexos sobre o que seria a visão, tá certo? Sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela Beit Simão, né, pela casa de Simão, pararam à porta, né, a casa de Pedro. 18. E chamando, indagavam-se se ali estava hospedado Shimon, né, Kefa, né, que tinha por sobrenome Kefa, né, Pedro. 19. Estando Kefa, ou Pedro, ainda a meditar sobre a visão, o Espírito, né, o Ruach, né, que é o Espírito Santo, o Espírito com a letra E, né, já que no hebraico não tem letra maiúscula. Né? É o Ruach HaKodesh, no Espírito Santo, o Santo Espírito, o Espírito Sagrado, o Sagrado Espírito, né? O Haruach Elohim, o Espírito de Elohim lhe disse: eis que 3 homens te procuram. O Espírito Santo falou para Kefa, não é? Para Pedro. Eis que 3 homens te procuram. 20. Levanta-te, pois desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu tus enviei. 21. E descendo Kefa, ou Pedro, ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a casa por que viestes? 22. Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Elohim, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo malar, né? Por um santo anjo, né? Um malar kedosh, ou um kedosh malar, não é? Um santo anjo ou anjo santo de Elohim, para te chamar à sua beit ou casa e ouvir as tuas devarim, as tuas palavras, né? 23. Kefa, ou Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns ahim, ou irmãos, dentre os de Iafô, né, Jope, os acompanharam. 24. No outro dia, entrou em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. 25. Quando Kefa, ou Pedro, ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, Vaishetahu, o adorou. Né? Quando a gente quando a gente fala, nós, Yahudim, Notzirim, judeus messiânicos, né? Judeus nazarenos, ou Yahudim tradicionais mesmo, né? Nos jogamos aos pés, nos prostramos, curvamos a cabeça aos pés. É um sinal de adoração. Se chama Vaishetahu, e adorou. Mas Kefa, 26,
ou Pedro, o ergueu dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. 27, e conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos, né? E, por finalizar este bloco, 28, né? Verso ou versículo 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um Yahudi, ou judeu, ajuntar-se ou chegar-se a Gerim, estranhos, né? Ou estrangeiros, né? Gerim, estrangeiros. Mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Tá certo? Olha só, para entender direitinho, tá bom? Olha só. Então vamos agora para o livro de Atos, do 29 ao 34, tá bom? Do 29 ao 34. O Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, 10, 29 a 34. Se não leamos. Pelo que sendo chamado vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? 30. Então disse Cornélio, faz agora 4 dias, né? 4 yamim, que eu estava orando em minha Beit ou casa, a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes. 31, né? Um malar, um anjo, né? Portanto, 31, e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Elohim. Olha só, as esmolas, está vendo? A tzedakah, a caridade, isto aqui é a prática da Torá, não é? Porque a prática, a finalidade, o fim da Torá é o amor, tá bom? É isso que muitos não entendem, não é? Tive fome e me deste de comer, né? Tive sede e me deste de beber, né? E outra palavra ele diz para as ovelhas, né? Agora para os bodes ele diz, né? Tive fome e não me destes de beber. Tive fome, tive sede e não me destes de beber, né? Tive fome, não me destes de comer. Ou seja, e tive sede e não me destes de beber. Né? Apartai-vos de mim, vós que não praticais a Torá, né? Para o fogo do inferno. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Grande será a surpresa, né? De muitos rabinos e muitos pastores naquele grande dia, naquele grande Yom, tá certo? Naquele grande dia, não é? Então, repetindo aqui, né? Porque disse Cornélio, a tua oração, disse a Cornélio, foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Elohim, né? Então, olha só, um ser resplandecente assim falou. Aí 32, envia, pois, a Iafô, né? Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Kefa, Pedro, e ele está hospedado em Beit, casa de Simão, curtidor, à beira-mar, né? À beira-mar. 33, portanto, mandei logo chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Elohim, para ouvir tudo quanto te foi ordenado por Iarro. 34. Então Kefa, o Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas. Tá bom? Então aqui um texto, né, totalmente mal interpretado, né, pelas religiões ocidentais, principalmente, né, e pelo chamado cristianismo ou cristianismo, né, e suas denominadas igrejas, né? Porque é assim, olha só, através do livro de Atos dos Rabinos 10:28 e o 10:34 tem as explicações, né? Se não leamos 10:28 e disse-lhes,
vós bem sabeis que não é lícito a um Yahudi, judeu, hebreu ou israelense, ajuntar-se ou chegar-se a Gerim, estrangeiros, mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Olha só, e o verso 34, Sefer Massim Shilhim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 10, verso ou versículo 28, e Sefer Massim Shilhim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 10, verso ou versículo 34. Então, Kefa ou Pedro, tomando Randevar, né, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas. Pessoas, não é? Porque observem bem no verso 17, no Sefer Masé Shilhim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 10, verso ou versículo 17, enquanto Kefa ou Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela Beit ou casa, né, pela Beit Shimon, né, pela casa de Simão, pararam à porta, né? 18, ó, e chamando indagavam se ali estava hospedado Simão, né? Simão, que tinha por sobrenome Kefa, né? Pedro, que é o Simão Kefa, né? O Simão Pedro, né? Traduzido desta maneira, né? Porque nome próprio não se traduz, né? Kefa, que por sinal quer dizer cúpula, né? Né? É sinônimo também de domo, né? Ou de abóbada, né? Porque dizem os nossos sábios rabinos, né? Que nós vamos até aqui, aí põe a mão no kippah, né? Ou na cobertura, e daqui para cima é com Elohim. Baruch Hashem. Então, sobre esta pedra, né? Sobre Kefa, né? Estabelecerei a minha Kehilá, a minha congregação, as minhas Kehilot, as minhas congregações, as minhas Beit Knesset, né? As minhas congregações, as minhas sinagogas ou a minha sinagoga. Baruch Hashem, nunca a igreja, né? Então aqui, olha, é bem claro aqui. Isto aqui, este lençol, né? Olha só, vamos voltar um pouco aqui. Porque muitos se baseiam, né, no livro de Atos 10, né, para dizer que pode comer de tudo, né? Então, um grande erro de interpretação, né? Deixa eu me ver aqui. Olha só. No Sefer Massim Shilhim, no livro de Atos dos Rabinos, né? Capítulo 10, do verso 10 em diante. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. 11. E via o Shamaim, ou céu, aberto, e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, né? Na realidade, é um grande manto, né? Um grande chale, como se fosse um grande talit, né? Um manto de oração, né? Gigante, né? Gedol, né? Sendo baixado sobre as quatro pontas da terra, né? Sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, né? Aí 12, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra, né? Ou haeretz, né? E aves, né? Hashamayim, do céu. Ora, aqui não se aplica que podemos comer todo tipo de alimento ou todo tipo de alimentação. Não, aqui se aplica ao que está, tá certo? A explicação está no Sefer Massim Shilhim, como já falei, livro de Atos dos Rabinos,
capítulo 10, 28, né? E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um Yahudi ou judeu, israelense ou hebreu, ajuntar-se ou chegar-se a Gerim, estrangeiros, né? Mas Yahudi é traduzido literalmente como judeu, não é? Então aqui não é um nome próprio, não é um nome pessoal, portanto cabe a tradução. Esta aqui é a grande verdade. Mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou impuro. E agora o Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 10, verso 34. Então Kefa, ou Pedro, tomando Hadevar, né, a palavra, disse, Behemet, né, na verdade reconheço que Elohim não faz acepção de pessoas. Então aqui, meus amados Ahim, o que o Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 10, tá certo? Do verso 10 ao 34, né? Está falando, tá certo? Não se trata de alimentação, e sim que nós não devemos fazer acepção de pessoas, tá certo? Porque a gente sabe que o Yahudi, né, inicialmente, não se, mas a salvação é para todos, né? A Torá é para todos, né? Nós temos provas escriturais, né? Que eu não sei como a pessoa aceita, por exemplo, fazer parte desculpe, mas Rabinei Noa, né? Dos filhos de Noa, né? Dos filhos de Noé, né? Aceitando apenas 7 preceitos, né? Para aqueles que não são Yahudim ou judeus. Isto é um preconceito, porque a Torá é para todos, né? E está escrito em plena Rainha Torá, né? Por mais de 2 vezes, que a Torá é para todos. Nós temos as referências, né? E concordâncias escriturais. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Mas aí a gente vai sair do assunto hoje, que é a Quechurut. Já saímos bastante, né? A bem da verdade, né? Então, vamos aqui para mais algumas referências, né? Alguns destaques, né? No livro de Ezequiel 4:14, se não, leiamos. Livro de Ezequiel, livro de Ezequiel, quatro, 14. Se não, leamos. No Sefer Yeheskel, né? Livro de Ezequiel. Sefer Yeheskel 4, 14. Aqui o texto é Yerushalom, Jerusalém e o seu prédito cerco, né? Aí nós vemos aqui, no Sefer, em plena Tanar, né? Na escritura hebraica, Tanar, né? No Sefer Yeheskel, né? Conhecida como Antiga Aliança, né? Livro de Ezequiel, Sefer Yeheskel, livro de Ezequiel 4, 14, se não leiamos. Então disse eu, a Adenai Yahu, soberano Yahu, eis que a minha nefesh, pessoa, né, ou alma, tá certo? Não foi contaminada, né? Ou seja, o meu corpo, né? Meu corpo não foi contaminado, né? Nefesh, tá bom? A alma é o corpo. Isto é um outro assunto também. Pois desde a minha mocidade até agora jamais comi do animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Baruch Hashem, carne abominável
não entrou em minha boca, não é? Nem carne abominável entrou em minha boca. Ou seja, carne abominável não entrou em minha boca, não é? Isto no Sefer Yehezkel, né? Livro de Ezequiel 4:14. Agora vamos ver mais aqui. Vamos ver mais. No livro de Atos 15, do 1 ao 41. Vamos voltar para lá de novo. Para Brit Hadashah. Observando que a Brit Hadashah, ela corrigida, é uma rainha, como são a rainha Torá e a rainha Taná, da mesma forma é a Brit Hadashah, é a rainha Brit Hadashah. É a Malca Brit Hadashah. Portanto, temos três rainhas. Hamalka Torá, Hamalka Taná e Hamalka Brit Hadashah. A gente vai procurar resumir por causa do tempo, tá bom? Então, 15, tá certo? Sefer Massim Shelichim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 15. Halachá e Ahudit, né? A lei judaica. Harkavá Yerushalom, Harkavá Yerushalom, Assembleia de Jerusalém. Shabbat Erihish Elcha Luhashana Erihish Elcha Riboni Yahweh Elohim. Sábado lunisolar do calendário lunisolar do soberano Yahweh Elohim é o tema na escritura sagrada de Elohim. Então aqui vamos para os destaques, não é? O Sefer Massim Shelichim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 15, do verso ou versículo 1 ao verso ou versículo 41. Esta nova base. Agora vamos aos destaques, não é? Atos 15, do 20 ao 28. Atos 15, do 20 ao 28. Aonde está? Hatorá Shelcha Kasherut, a lei da alimentação. Se não leamos Sefer Massim Shelichim, livro de Atos dos Rabinos, 15, do 21 do 20 em diante, ou seja, do 20 ao 28. Se não leamos Hatorá Shel Kasherut, né? Hatorá Shel Kasherut, a lei da alimentação. 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moshe, ou Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada Shabat ou sábado é lido nas Beitim Knesset, ou seja, nas Beitim Knessetot, né? Sinagogas, né? Ou congregações, nunca igreja. 22. Então pareceu bem aos rabinos e aos zerranim, anciões, com toda a Querelá, ou congregação, observe bem, Querelá, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Shaul, Paulo e Barnabé, a saber, Yahudá, Judas, né, chamado Barsabas, e Silas, né, homens influentes entre os Achim.
E por intermédio deles escreveram o seguinte: os rabinos e os Zerraniam, anciãos, Ahim, os irmãos, né? Aos Ahim, irmãos, entre os Goim, gentios, em Antioquia, na Síria e na Sicília, né? Shalom, ou saúde, ou paz, 24. Portanto, ouvimos que alguns dentre nós, aos quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas nefechote, pessoas, almas, não é? E até afligindo com estas confusões. 25. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Shaul, ou Paulo. 26. Homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de Adeneno e Arúshua, não é? Adeneno e Arúshua, não é? Do nosso soberano e Arúshua, né? Hamashiach, né? Adeneno e Arúshua Hamashiach, né? Nosso soberano e Arúshua o Messias. No bom hebraico, Adeneno e Arúshua Hamashiach. 27. Enviamos, portanto, Yahudá, Judas e Silas, os quais também, por palavra, vos anunciarão as mesmas coisas. 28. Porque pareceu bem ao Haruach HaKodesh, e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias. Não é? E também aqui o outro destaque é o livro de Atos 15, do 20 ao 35, tá certo? 15, aliás, deixa eu ver aqui, não, Atos 15, do 29 ao 35, né? Atos 15, do 29 ao 35, se não leamos. Hatorá shel ha-kasherut, né? Hatorá shel kasherut, né? Hatorá shel kasherut, a lei da alimentação, que é o tema deste conteúdo, desta gravação. Sefer Massim Shelhim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 15, dos versos ou versículos 29 ao verso ou versículo 35. Que vos abstinhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da prostituição, e destas coisas fareis bem se vos guardar, bem vos vá. 30. Então eles, tendo se despedido, disseram a Antioquia, e havendo reunido a Querrilá, a congregação, entraram a carta, não é? Foi o 30. 31. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. 32. Depois Yahudá, Judas e Silas, depois Yahudá, ou Judas, né, e Silas, que também eram Neviam, né, profetas, exortaram os Ahim, ou irmãos, com muitas devarim, ou palavras, e os fortaleceram. 33. E tendo-se demorado ali por algum tempo, foram pelos Ahim, ou irmãos, despedidos em Shalom, por volta, ou seja, de volta aos que os haviam mandado, né? 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. 35. Mas Shaul, ou Paulo e Barnabé, demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros, Radevar e Arro, a palavra de Arro. Olha só, veja lá. Vamos ver. Então, portanto, do livro de Atos 15, do 20 ao 35, tá certo? Ou Sefer Massim Shelhim, ou Sefer Massim Shelhim, livro de Atos dos Rabinos, né? 15, capítulo 15, verso ao versículo 20, ao verso ao versículo 35. Então, o que é que aqui quer dizer, meu amigo, meus amigos, meus amados irmãos, meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs? O que quer dizer isto aqui? Tá certo? Vamos entender.
Olha, aqui se trata Harkavá Yerushalom, a Assembleia, Harkavá Yerushalom, Assembleia de Jerusalém. Então, este texto aqui é completamente mal interpretado, tá certo? Então, no Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, 15, vamos dar aqui mais destaques, o Atos 15, 20 e 21, mas escrever eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moshe, ou Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem a cada Shabat ou sábado, lidos nas Beitim Knesset ou Beitim Knessetot, sinagogas ou congregações, nunca igreja. Então aqui é a confirmação de toda a kasherut. Aqui não está dizendo isso aqui literalmente, não é como vocês já conhecem, a Torot, né? As doutrinas, né? Torot, doutrinas. Né? Então, é a lei da alimentação, a Torá shel kasherut, né? É a lei da alimentação. Né? Então aqui no verso, ou no capítulo, no Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 15 e verso 29, não é? Atos 15, 29, portanto, que vos, confirmando, ó, que vos, é a confirmação, tem a referência e aqui tem a concordância, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vós guardar, bem vos vá. Ora, aqui está confirmando a kasherut, tá certo? É como aqui no Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, tá certo? Capítulo 15, verso ou versículo 20 e verso ou versículo 21, e o Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 15, verso ou versículo 29, né? Vou ler mais uma vez todos, tá bom? Se não, leiamos. Vamos agora, ó. Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, 15, 20 e 21, ou capítulo 15, do verso ou versículo 20 ao verso ou versículo 1, ou ainda Atos 15, 20 e 21. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moshe, ou Moisés, desde tempos antigos, verso 21, né? Foi o 20, agora o 21, desde tempos antigos, repetindo, porque Moshe, verso 21, porque Moshe, ou Moisés, desde tempos antigos, em cada cidade, tem em cada cidade homens que o preguem, vírgula, e cada Shabat ou sábado, olha só, cada sábado é lido nas Beitim Knesset, né? Sinagogas ou congregações, olha só, como costume, guardar Shabat, né? Não este lixo, mas o verdadeiro Shabat lunisolar do calendário lunisolar de Elohim, que já é um outro assunto, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui novamente, ó, Sefer Massim Shilchim, livro de Atos dos Rabinos, capítulo 15, verso ou versículo 29, né? Hatorá é o texto, Hatorá shel kasherut, né? A lei da alimentação, né? Então, Atos 15, 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vós guardar, bem vos vá. Ora, aí a gente vê no cristianismo, né, muitos pegam o que é oferecido a ídolos, né? Aí, em nome de JC tal, né? Aí agradece e come. Não pode comer comidas sacrificadas a ídolos, tá certo? Então aqui é uma confirmação, tá certo? Hatorá shel hakasherut, né? Ou
a lei da alimentação, ou ainda Hatorá Shel Kasherut, né? A lei da alimentação, Hatorá Shel Kasherut, a lei da alimentação, tá certo? Ou seja, não é porque estamos, não é, no favor imerecido, no Lorav Yachem, ou Lorav Yachesed, no favor imerecido, que devemos deixar de observar e praticar a Torá. De jeito nenhum. Aqui é a confirmação. Meus amados ahim, meus amados irmãos, como nós vimos também no livro de Atos 10, sobre o lençol, que se aplicam às pessoas, de vários animais e aves de todo tipo de quadrúpede, que nós não devemos, que a Torá é para todos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, a Torá é para todos, Essa coisa de 7 leis noéticas, Rabnei Noa, os filhos de Noa, eu não sei como é que a pessoa aceita, com todo respeito, um preconceito tão grande como este, porque a salvação é para todos e a Yahushua é para todos. A Torá salva, pois Yahushua salva, pois a Torá salva, pois a Torá é Yahushua, e Yahushua salva. Baruch Hashem, Yahushua, ele veio nos ensinar como nós devemos praticar a Torá. Ele disse, eu não vim destruir a Torá, que é a lei ou a instrução, mas cumpri-la. Todos aqueles que me amam guardam os mandamentos. Ora, os mandamentos são da Torá, os mandamentos são da Torá. De sorte que o pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei, é a transgressão da instrução, E a salvação vem dos Yahudim, a salvação vem dos judeus, dos israelenses, dos hebreus, tá certo? É traduzido como Yahudim. A salvação vem dos Yahudim, ou seja, a salvação vem dos judeus, É assim que é traduzido, pois não é nome próprio. Então, esta é a grande verdade. Existe tradução para o nome Yahudi como judeu e o nome Yahudim como judeus, não significando que somos povo de Deus ou povo de Zeus, significando com isto, que somos povo de Zeus ou povo de Deus. Por favor, venhamos e convenhamos, Vamos colocar o pingo nos is, Isto aí já é um pensamento antissemítico, Então, por que a salvação vem dos Yahudim também? Não devemos ter pensamentos antissemíticos contra Israel, contra o judaísmo, contra a Torá, Porque o judaísmo é a religião certa, certo? Religião abre e fecha aspas, É o avodá, certo? É o trabalho, certo? O avodá Elohim, trabalho de Elohim, serviço de Elohim, ministério de Elohim, Baruch Hashem. Não somos seita também, porque nesse caminho na qual chamam seita é que sirvo ao Elohim dos meus avós, dos meus pais. Então, quem chamava seita? Quem chamavam seita? Os romanos, pejorativamente falando. Nós não somos religião, mas também nós não somos seita. Nós somos avodá Elohim, o serviço de Elohim, o serviço ministerial de Elohim, o trabalho ministerial de Elohim, a obra ministerial de Elohim, a obra de Elohim, Baruch Hashem, como queiram, meus amados ahim, meus amados irmãos. Literalmente, avodá Elohim significa literalmente trabalho de Elohim. Entendeu? É assim, nós somos conhecidos, nós Yahudim, Notzirim, judeus nazarenos, como o povo do caminho, O povo Haderer, o povo do caminho. Baruch Hashem, esta é a última chance para a humanidade, Esta é a última chance, Num bom português, tá bom? Então, poucos entraram, na arca do Noé, Apertado é o caminho, Larga é a porta, Apertada é a porta que conduz à salvação. Pouquíssimos encontrarão, tá certo? Apenas 1/4 dos chamados judeus nazarenos, judeus messiânicos, Yahudim, Notzirim,
israelenses messiânicos, israelenses nazarenos, hebreus messiânicos, hebreus nazarenos, judeus messiânicos, judeus nazarenos e arrudim notzirino, apenas um quarto, apenas 25%. Né? Isto é provado pela parábola, né? Do semeador, né? Que cai em 4 tipos, né? De terra ou terreno. Só uma foi a terra boa, né? Então, da mesma forma, a gente também vê isso na Malká Torá, mas é outro assunto, tá certo? Então, grande será a surpresa de muitos, né? Pois ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que não praticais a Torá. Apartai-vos de mim, vós que não praticais a Torá. Para o fogo eterno, e ali haverá pranto e ranger de dentes, não é? Não estou aqui querendo assustar, tá certo? Só estou aqui explicando, tá certo? Baruch Hashem, Hadevar Yahweh Elohim, a palavra de Yahweh Elohim, para os amados Ahim, para os amados irmãos e irmãs. Baruch Hashem. Então, vamos mais adiante, tá certo? Vamos mais adiante. Deixa eu ver aqui mais uma referência, não é? E concordância escritural. Vamos ver aqui. Espera lá. No livro de Colossenses 2, do 1 ao 23. Colossenses, livro de Colossenses, deixa eu procurar direitinho aqui. Livro de Colossenses, achei. Colossenses 2, do 1 ao 23. 2, do 1 ao 23. O destaque aqui está no livro de Colossenses 2,16. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Se não leamos, num bom hebraico, né? Sefer Colossim, livro de Colossenses 2,16. Assim está escrito: assim o foi, assim o é e assim o será. Leolam vaed veleolemei olamin. Amém, ve amém. Para todos sempre e por toda a eternidade. Amém e amém. Ninguém, pois, vos julgue por guardar hakeshrut, né? Comidas e bebidas puras, ou por guardar os Yamim Shel Hamoedim, dias das festas, ou por guardar as Roshi Rodeshim, luas novas, ou por guardar Hayamim Shel Ha-Shabbatot, os dias de sábados. Olha só, repetindo. Ninguém, pois, vos julgue por guardar Hakeshurut, né? Ou seja, Hakeshurut é comidas e bebidas puras. Comidas e bebidas puras. Certo? Que é o caso aqui, não é? Que estamos falando, não é? Os dias de festas, não é? As luas novas, que é o Roshi Rodeshim, e Hayamim Shel Ha-Shabbatot, Hayamim Shel Ha-Shabbatot, né? Os dias de sábado, são outros assuntos, certo? Mas que estão inseridos também nos 613 mitzvot da Torá, nos 613 mandamentos da Torá. Então aqui, ó, muita gente não interpreta, ó, ninguém, pois, vos julgue por guardar Hakeshurut, certo? Ou seja, as comidas e bebidas puras. Ou seja, ninguém pode ou deve nos julgar. Entendam os amados Ahim,
e os amados irmãos, por guardarmos, né, as comidas e bebidas puras, né, que é a kasherut, né, Hayamim Shelcha Moedim, os dias de festas, Haroshi Rodeshim, né, as luas novas, ou por guardarmos, né, Hayamim Shelcha Shabbatot, os dias dos sábados. Ou seja, ninguém pode nos crucificar, nos julgar, tá certo? Então isso é mal interpretado, não é? Não é porque aqui não somos julgados por comer o que é impuro. Não é isso. É que as pessoas não devem nos julgar. Baruch Hashem, então, uma grande má interpretação do chamado cristianismo, eu vou dizer, vou me atrever a dizer, cristianismo, tá certo? Cristianismo. Porque eu convido aos amados Ahim e amados irmãos para assistirem ao vídeo, né? Cristianismo, vírgula, como surgiu? Ponto de interrogação. Aí põe meu nome, Reb Yahusef, né? Lá na YouTube e assistam, né? Tá certo? Deve ter o quê? Uns 29, tem menos de 30 minutos. Vamos arredondar para 30 minutos, pouco menos de 30 minutos, pouco menos de meia hora. Vale a pena, né? Para sabermos como surgiu o cristianismo. Tá certo? O cristianismo surgiu de uma visão, né, dada ao Constantino, né, que foi o último imperador e o primeiro papa, né, primeiro pontífice apóstolo de Pedro Apóstolo, né, ou primeiro príncipe apóstolo de Pedro Apóstolo. Papa significa isto, né? Então, segundo o próprio Constantino, Deus, né, deu essa visão. Realmente foi Deus mesmo, não foi Elohim, né? Foi Zeus, né? Zeus, porque Deus é igual cognato Zeus, né? Zeus é igual cognato Deus. Portanto, Deus é sinônimo de Zeus. Portanto, Zeus é sinônimo de Deus. Podem falar com qualquer professor de português, né? Portanto, Zeus é Deus e, portanto, ponto e vírgula, Deus é Zeus. Então, esta visão que o Constantino teve foi uma visão realmente dada por Deus. Foi uma visão realmente dada por Zeus, né? E não foi uma visão, com certeza, dada por Elohim. Né? Não foi uma visão dada por Elohim, não foi uma visão dada por Elohim, não foi uma visão dada por Elokai. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Leolam vaed veleolemei olamin, amém, amém. Bendito seja o nome para sempre e por toda a eternidade. Amém, amém. Exaltado, magnificado, louvado e adorado seja Hashem. Exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o grande rei Yahweh Elohim. O grande rei Yahweh Elohim de Israel, o grande rei Yahweh Elohim dos exércitos, né? Yahweh de Sevaot, Yahweh dos exércitos, né? Este é o seu nome de eternidade em eternidade. Baruch Hashem, seu nome é Kedosh, Kedosh, Kedosh. Seu nome é Kedosh, HaKedoshim. Seu nome é Santo, Santo, Santo. Seu nome é Santo dos Santos. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Mas, Rabino, seu nome é santo e a gente não pode pronunciar. Não pode, desde que a gente pronuncie com muito temor e muito tremor, pois, afinal de contas, estamos na presença do ser mais poderoso de todos os seres poderosos, Hakol Olamim, né, de todos os universos, né, tanto do Olam Hazé, né, do mundo como nós conhecemos, né, o planeta Terra, como o Olam Rabá, né, o mundo vindouro ou o mundo espiritual. Baruch Hashem. Então aqui vamos para mais uma referência, não é? Muito mal interpretada também. Romanos 14, de 1 a 23. Romanos
Romanos 14, do 1 ao 23. Olha só, um texto sem contexto é um pretexto para a heresia. É uma questão de interpretação. Romanos, Sefer Romiyah, livro de Romanos 14, do 1 ao 23. Se não, leamos. Halashim Bemuná, os fracos na fé. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe, né? Os escrúpulos. 2. Um crê que tudo se pode comer. O outro que é fraco só come legumes. 3. Quem come e não despreze a quem não come. O que come não julgue quem come, pois Elohim o acolheu. 4. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio senhor? Ele está em pé, senhor mesmo, ser humano, né? Ou cai, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Yahweh, né? Elohim Zeiahu, Elohim Huiahu, para o firmar. Poderoso é Yahweh para o firmar, né? Que Elohim significa literalmente poderoso. Elohim é um adjetivo do gênero masculino, significa literalmente poderoso ou ser poderoso. 5. Um faz diferença entre dia e dia, entre Yom ve Yom, né? Mas outro julga iguais, Kol Hayamim, né? Todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. 6. Aquele que faz caso do dia para Yahweh faz, e quem come para Yahweh come, porque dá rodot, né? Ou Rodot dá gratidões a Elohim. E quem não come para Yahweh não come, e dá rodot e gratidões a Elohim. 7. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. 8. Pois, se vivemos para Yahweh, vivemos. Se morremos para Yahweh, morremos. De sorte que vivamos, quer morramos, somos de Yahweh. 9. Porque foi para isto mesmo que Mashiach morreu e tornou a viver, para ser Adão, soberano, tanto de mortos como de vivos. 10. Mas tu, por que julgas teu arri, né? Ou irmão? Ponto de interrogação. A pergunta. Por que julgas teu irmão? Mas tu, vírgula, por que julgas teu irmão? Né? Arri. Ou tu também, por que desprezas teu arri, ou irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Elohim. 11. Porque está escrito, por minha vida, diz Yahweh, antes de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Elohim. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Elohim. Né? Só lembrando aqui, dando uma vírgula, saindo do assunto, outro peixe que eu muito gosto é o castanha, né? Muito bom, peixe castanha, não é? É uma delícia, não é? Uma boa indicação para kashrut. Então, já vamos falar mais. Rahofesh veha tzedakah, não é? Rahofesh veha tzedakah, a liberdade e a caridade. O amor ao próximo, né? Portanto, nós não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, ao vosso arri, irmão. 14. Eu sei que estou certo, né? Foi o 13, agora o 14. Eu sei que estou certo. Ben Aden Yahushua, né? No soberano Yahushua, que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é imundo. 15. Pois se pela tua comida se entristece teu arri,
já não andas segundo o amor, não faças perecer por causa da tua comida aquele porque em Mashiach, né, o Messias, morreu. 16. Não seja, pois, censurado o vosso bem. 17. Porque o reino de Elohim não consiste no comer e no beber, mas na justiça, não é no bom português, né? Beshalom, né? Na paz e na simechá, Beruah Kodesh, na alegria do Espírito Santo. 18. Porque nisso serve a Mashiach, agradável é a Elohim e aceito aos homens. Assim, pois, 19. Sigamos as coisas que servem para Shalom, ou para a paz, e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas, 20, por causa da comida, a obra de Elohim. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. 21, bom é não comer carne, nem beber vinho. Olha só, viu? Nem fazer outra coisa que teu arri ou irmão tropece. 22, a fé que tens, guarda-o consigo, porque a fé que 22, a fé que tens, guarda contigo, mesmo diante de Elohim. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o faz não provém da emuná ou da fé. E tudo o que não provém da emuná ou fé é pecado. Baruch Hashem. Então vamos entender aqui, tá certo? Em primeiro lugar, não é? Não, eu vou esquecer, senão deixa eu falar aqui logo uma coisa, certo? Esses animais que nós podemos comer não podem ser mortos da forma que são. Tem que ser mortos de uma forma kosher, pura, não é? A mais indolor possível, tá certo? Então, este alimento só tem Israel, ou pessoas preparadas, né? De Israel, que tem também aqui no Brasil, por exemplo, no estado de São Paulo, né? A carne kosher, né? E tudo mais, tá certo? Mas eu vou abrir também uma exceção, tá certo? Porque, a bem da verdade, é assim, olha só, o ser humano, ou os seres humanos, nós não fomos feitos para comer carne de animais, de peixes, tá certo? De aves, né? De boi, de frango, né? Ou peixe com escama mesmo, né? Claro, tira escama antes de comer, né? Nós fomos criados para comer vegetais, verduras, né? Comer alimentos, né? Verdes, ou seja, vegetais, né? Frutos, né? Frutas, né? Legumes, verduras, não é? E não comermos outros animais. Todavia, Elohim concedeu que comêssemos carne, né? Carne kosher, né? Que não seja porco, né? Não podemos comer fruto do mar, né? Cochonilha, mas não podemos comer peixe de couro, inclusive faz mal para a saúde, inclusive porco, né? Também é rico em ácido úrico, né? Também faz mal para a saúde. Elohim sabe o que faz, tá certo? E nós não sabemos o que dizemos ou o que fazemos. Porco faz mal. Porco, ele é rico em ácido úrico. Então, o homem quis comer carne. Elohim uma vez fez com que comêssemos carne, puséssemos carne até pelo nariz. Então, vamos explicar aqui uma passagem, certo? Olha, Sefer Romiá, livro de Romanos, 14, 17. Porque o Hamalchut Elohim, o reino de Elohim, não consiste no comer e no beber, mas na justiça, né? Beshalom, né? Vebe Simcha, Beruah Kodesh, né? Na paz e na alegria do Espírito Santo, né? Então, o que isso quer dizer? É realmente o reino de Elohim, Hamalchut Elohim, né? Hamalchut Hashamayim, o reino do céu, não é de comida nem bebida, é um reino espiritual, mas só que nós estamos aqui, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui
no Olam Hazé, não é? No planeta Terra, não é? No planeta Terra, tá certo? No mundo como nós conhecemos. Nós ainda não estamos no mundo espiritual, tá certo? Então, enquanto estamos aqui, a comida e a bebida também é importante, né? Porque o reino de Elohim não consiste em comer e beber, mas na justiça, né? Na paz e na alegria, no Espírito Santo, Baruch Hashem, entendeu? Isto também está se aplicando aqui a uma coisa que é mal interpretada. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Sefer Romiá, livro, para resumir, livro de Romanos, né? 14, 20, né? Não destruais por causa da comida a obra de Elohim. Behemet, na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Agora vamos ver a explicação no 21. Olha só, ó. Aqui está a explicação, ó. Sefer Romiá, livro de Romanos, 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que teu arri ou irmão tropece. Olha só. Então, voltando para o verso 20, não destruas por causa da comida a obra de Elohim. Na verdade, tudo é limpo. Na verdade, tudo é limpo. O que está na Keshurut, tá certo? O que está na regra alimentar. O que está Hatorot, né? Na doutrina, né? Nas doutrinas Kedosh, nos mandamentos, nos 613 mitzvot Hayahu, nos 613 mandamentos de Yarro, tá certo? Então, como exemplo aqui, ó, de 21, ó, bom é não comer carne nem beber vinho. Então, o que é que está falando aqui? Certo? Que tudo é limpo, que, por exemplo, a carne bovina, não é? Ou o vinho, não é? Não falo suco de uva, mas o vinho mesmo, certo? Ele é kosher também. Nós podemos tomar. Então, quando diz que tudo é limpo, é tudo que está na Keshurut, tá certo? Isso é um sentido metafórico. O 21 explica que aqui fala, porque bom é não comer carne nem beber vinho. Olha só, a carne bovina e o vinho são kosher. Todavia, se a gente bebe muito vinho, não é? Ao invés de se encher do Espírito Santo, como fica? Não é? Ou aquele que come só legume. Então se aplica a isto, tá certo? Não se aplica a que nós que nós podemos comer de tudo, carne de porco, não é? Tá certo? Então, aquela parte que fala também, não é? Que o mal não é o que entra em sua boca, e sim o que sai dela. Ora, são colocações metafóricas, tá certo? Não significa com isso que devamos de obedecer a Keshurut. Pronto, é a mesma coisa pronto, chegamos agora. É a mesma coisa da lei do dízimo, não é? Então, o que o nosso querido mestre Yahushua manda a gente fazer? Ele disse, dizimai a hortelã, o endro ou o cominho, né? Mas não desprezeis o amor, Então, fazeis essas coisas, né? Mas sem desprezar as outras. Ora, então, veja bem, nós temos que observar Hakeshurut, né? Tá certo? A lei da alimentação, tá certo? Todavia, né? Todavia, devemos fazer uma coisa, mas sem menosprezar a outra. Aí é que entra o equilíbrio, né? Aí é que entra, tá certo? A coisa também da circuncisão, tá certo? Que é a Brit Milá, né? Ou a Torá. Né? Não foi abolida, mesmo porque Yahushua a Torá Haim, Ben Elohim Haim, né? Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. A Torá salva, pois Yahushua salva. A Torá salva, pois a Torá é Yahushua. A Torá salva, pois a Yahushua é a Torá. Baruch Hashem, então, portanto, a Torá salva.
Então aí entra muita coisa, não é? A questão do maaser, né? O décimo, o dízimo, né? Ou os 10%, tá certo? É que nós devemos devolver, porque o dízimo será santo a Yahweh. Nós vamos gravar depois, tá certo? Esta é uma lei. Eu quero que alguém me fale aqui de um Yahudi, um judeu, um hebreu, um israelense que não é próspero, que ele pratique realmente, que ele observe, que ele é um dizimista, certo? Todos eles devolvem ao Cohen, tá certo? Porque o dízimo, ele deve ser devolvido ao Cohen. Está na Torá isso aí, a gente vai gravar, tá bom? Sobre o dízimo também. Bem como o véu e outros assuntos, né, da sagrada doutrina de Elohim. Nós estamos muito voltados agora para outros temas, né? Porque o nome já, por favor, né? Nós gravamos, né? Foram 7 vídeos, né? Mais um que foi gravado anterior, né? Com mais de 50 mil visualizações, né? Parece 50 ou 60 mil, parece, não sei, visualizações. 6 vezes 3, 18 por família, né? Eu acredito que mais de 180 a 200 mil pessoas, né? já assistiram a este vídeo, né? Iaho, né? Yud Rei Vav Rei, Iaho, né? Yud Kametz Gadol Rei Vav Shuruk Rei, Iaho, Yud Kametz Rei Vav Shuruk Rei, Iaho, né? Então, Baruch Hashem, Baruch Rabá, Leolam Vaed, Veleolam Meolam Viamem. Bendito seja o nome, bendito seja para todo sempre e por toda a eternidade. Amém e amém. Né? Aleph, Mem, Nun, não é amém, né? É amém, amém, né? Com Nun no final, com ele no final. Baruch Hashem. Então, olha só, cada coisinha, vê só, cada assunto, esse amém mesmo. Cabe até um estudo também, né? Eu acho que eu vou gravar depois, porque muitos não sabem nem orar. Nós vamos até gravar aqui também alguns vídeos, né? Ensinando as pessoas a orarem, né? Porque as pessoas mal sabem orar. Esta aqui é a grande verdade. Baruch Hashem, nós vamos fazer isto aqui. Nós vamos agora, estamos preocupados, né, em orientar realmente, em direcionar, dirigir as pessoas, né, com a Chokhmah, né, com a sabedoria, né, com a Binah, né, e o Da'at, né, o conhecimento e a ciência que Elohim tem nos dado. Baruch Hashem, porque o verdadeiro sábio é aquele que transmite a sua sabedoria, tá certo? Então aqui nós estamos concluindo, né, este shiur, né, Hatorá Shel Keshirut, né, a lei da alimentação. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então, devemos sempre ter as duas coisas, não é? As duas coisas, né? Por exemplo, para complementar, Habrit Milá, não é a circuncisão, né? A aliança da carne, que também, Milá também é palavra, aliança da palavra, né? Então, na região sexual do homem, no caso, né? Então, tem que ter Habrit Milá e tem que ter Habrit Halev, né? Certo? A aliança da carne, a aliança da palavra e a aliança, também a aliança, porque a palavra se fez carne, né? E a Rúshua se fez carne, e a Rúshua sendo Yahweh, se fez carne, né? E habitou entre nós. A palavra não é o verbo, porque senão seria Yeshua, né? Yeshua é o verbo salvação. Então, Yahushua nos proporciona a sua Yeshua. Yahushua nos proporciona a sua salvação. Então, temos que ter sempre dois, né? Temos que ter a Kasherut, mas o amor ao próximo, né? A caridade, dizimar, né? Então, porque a finalidade da Torá é o amor, né? Zeha Ahava, né? Ruha Ahava, né? É o amor, tá certo? Então, não é porque a Torá significa o amor, não é porque a finalidade, o resumo, o fim, o objetivo da Torá é o amor.